Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva-nos a todos. Faremos hoje uma reflexão em cima de uma temática já muito conhecida no meio espírita, no nosso meio. Vamos falar sobre o nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O século XIX é um século que marca profundamente toda uma trajetória diferenciada. No início do século é chegado à Terra o nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec. Nós, humanidade, sentíamos os reflexos da Revolução Francesa, que passa, mas que deixa suas marcas, assim como todos os conflitos, como todas as guerras. O mundo espiritual superior preparava-se para enviar para o plano físico, fazendo cumprir a promessa do nosso Mestre Jesus, a chegada do Consolador. E tudo isso vem acontecendo, dando continuidade ao grande projeto que é a nova era. A era do homem novo, do ser novo, do mundo novo. E todo um grande projeto, todo ele é muito bem arquitetado, com o objetivo de fazer com que nós que já nos encontrávamos na expectativa das novas orientações, nós pudéssemos receber as informações que estavam preparadas de uma forma justa, de uma forma coerente, de uma forma tranquila. Então, todo esse processo, ele cria grandes expectativas para com os grandes responsáveis, onde um deles é o nosso irmão Ismael. Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, que tem esse grande compromisso de preparar a sua equipe dentro da mesma estrutura da nova era, para que a mensagem chegasse de uma forma tranquila, transparente e que ficasse marcada, que ficasse registrado. Porque esse é um dos grandes também objetivos. Não perder a oportunidade, não perder o foco do grande momento.
Então, no momento certo, começa a surgir, a chegar no continente europeu. E a chegada do Consolador, a terceira revelação, ela começa a envolver-se com toda aquela sociedade. Só que os preparativos no mundo espiritual é todo ele trabalhado minuciosamente. E em uma assembleia onde quem coordenava era Ismael com toda a sua equipe, aqueles benfeitores que já trabalhavam com ele, que já se encontrava lado a lado com todo o propósito, eles são orientados e anunciados. E um deles é convocado diretamente onde ele iria descer às terras do Cruzeiro, às terras verdes e amarelas, para que aqui fosse cumprido realmente o que tinha que ser, o que precisava acontecer. E o nosso irmão recebe do nosso querido Ismael a seguinte orientação: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o novo núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então a gente percebe que é algo muito profundo, é algo muito sério. Não poderia ser um auxiliar simples ou um ajudante apenas de boa vontade. Esse espírito, esse ser, esse irmão, deveria e deve ter todo um potencial, porque a sua missão era algo de grande importância. E no dia 29 de agosto de 1831, nasce, reencarna no Brasil, no estado do Ceará, em Riacho do Sagre, hoje Jaguaratama. Esse espírito, ele é preparado e ele vem com todo este potencial. É acolhido por uma família de caráter nobre, uma família de pessoas corretas,
De pequeno, já desponta algo diferenciado, equilibrado, educado, tranquilo. Chegando à idade dele assumir os propósitos dentro dos desígnios do mundo espiritual superior, vai para o Rio de Janeiro estudar com a aptidão em medicina, forma-se e começa todo um processo que o identifica com todo aquele público carente e necessitado. Torna-se também escritor, torna-se político, militar, jornalista e chega à nobreza do título, é intitulado o médico dos pobres. E é justamente esse título que o enobrece. Entrega-se ao trabalho. Em uma viagem de trem, ele ganha um livro dos Espíritos de presente e começa a estudar, a ler esse livro. E quanto mais ele lia, mais ele despertava algo nele. E ele dizia intimamente a si mesmo: isso eu já conheço. E tudo que ele lia, ele dizia e repetia a si mesmo: isso eu já conheço. E começa a colocar tudo aquilo em prática. E torna-se espírita. E começa a dedicar-se e a trabalhar-se mediante aos padrões da doutrina espírita. Na sua missão, ele precisava estar dedicando-se, aliado, conectado com os espíritos nobres e firmando, criando, construindo na cidade do Rio de Janeiro o grande núcleo espírita que iria representar todas as organizações espíritas desta nação, das terras verdes e amarelas. E isso ele o faz. E ninguém pense que foi fácil, porque não foi. Nessa trajetória, ele casou-se muito antes. Casou-se, ficou viúvo, casou-se outra vez. Teve 9 filhos. Companheiras de jornada, companheiras lado a lado, companheiras presentes, amigas no processo, em toda a jornada. O que mais machucava, o que mais pesava, eram os comportamentos, na época, dos irmãos espíritas. Pareciam que eram inimigos, mas ele não desistiu. Ele tinha que implantar, como assim o fez, e tornou-se presidente da Federação Espírita Brasileira, sediada no seu início no Rio de Janeiro, como já foi dito. E começa assim
todo um grande processo para chegar até lá. Ele participa de 3 grupos de estudo, grupos espírita. Primeiro grupo, alguns irmãos ficaram obsidiados, se perderam, o agrediam profundamente. Ele precisou desfazer aquele grupo, refazer com outros membros. A mesma coisa. Precisou refazer de novo e partir para um outro grupo. Alguns irmãos confiavam nele piamente, profundamente, pela sua grandeza, pela sua amorosidade, pela sua sinceridade. Por que que ele recebe o título do médico dos pobres? Porque ele atendia àqueles irmãos nas favelas do Rio de Janeiro, tranquilamente, de coração aberto, amorosamente. Àqueles que não tinham o dinheiro para o medicamento, ele dava. Ele era altamente prestativo, humanitário. Situações que marcaram profundamente aquele momento, ele e aquele pobre, coitado, ele e aquele miserável. A sua medicina aplicada, ela trabalhava não somente o físico, mas também a alma, o espírito. Ele dava o acalento, ele dava o consolo, ele auxiliava na cura como um todo. Um ser totalmente iluminado. Aos nossos olhos, aos nossos padrões, ao nosso nível, aos nossos conhecimentos. Muitas vezes, apesar de médico, e nós sabemos que o médico ele tem um salário um pouco mais alto. Muitas vezes ele não tinha um centavo no bolso. Mas como que um médico não tem um centavo no bolso? É porque ele ajudava, ele auxiliava no alimento, no medicamento, no que fosse preciso. Ele queria, por alguns instantes, mudar aquela situação de miséria, de descaso, de sofrimento, de tormento. Um ser diferenciado. A velhice chega, porque nós somos passageiros, nós somos viajantes. E no mês de janeiro do ano de 1900, ele já estava com 68 anos. O nosso querido amigo, irmão Bezerra de Menezes teve um aneurisma, teve um AVC. E ele é levado ao hospital. Foi identificado, detectado, foi diagnosticado. Ele fica acamado. Vai para casa e a esposa cuidando dele. Ele não tinha nada, não tinha um centavo. Para nada. As pessoas que iam visitá-lo, incrível isso, elas colocavam dinheiro debaixo do travesseiro. Não queria afrontar, não queria agredir.
Não queria destratar. E colocava ali embaixo dinheiro. No dia 11 de abril de 1900, ele desencarna em um processo natural. Chegou o seu momento. E quando a viúva, preocupada, pensativa, triste por várias situações, inclusive a parte financeira, que eram alguns amigos que ajudavam, e quando ela vai tirar o colchão, suspender o colchão, está lá bastante dinheiro. Ela ficou amparada, graças a Deus, e a caminhada deles. E ele retorna à pátria espiritual. A sua missão foi muito bem cumprida. Ele representava a FEB na íntegra. Era justamente o propósito de Ismael. A confiança que foi dada e realmente foi cumprido. O movimento espírita, ele já acontecia em vários pontos do país, assim como também de outros países, ainda que de forma grosseira, ainda que de forma agreste, mas já acontecia a comunicabilidade dos espíritos, porque tudo estava à flor da pele. O Consolador já estava na terra, já estava entre nós. Qual o grande papel também de Bezerra de Menezes? Levar a missão da imortalidade. É um dos pontos nobres do Consolador. A força da imortalidade. A pureza, a transparência da imortalidade. Até onde nós somos capazes de chegar. Diante da filosofia e da ciência espírita. No tocante ao ser espiritual. O que era desconhecido até então. Bezerra de Menezes desencarna, como já dissemos, e foi para a pátria e vai para o repouso. E uma manhã ele acorda e ouve muita gente conversando, aquela zoada, aquele murmurinho. Muita gente. E ele pergunta: que zoada é essa? O que é que está acontecendo? Não zangado, apenas pergunta. Aí ele é orientado, ele é informado. Essas pessoas vieram te visitar. Todas elas, você as socorreu na terra, enquanto você estava na carne. Todas vêm lhe dar um abraço de gratidão. Ele fica emocionado, encantado com aquilo. E nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, nosso grande líder e representante espírita mundial, nos conta que em uma noite ele desdobra, ele sai do corpo e está sendo levado para uma reunião, para uma assembleia no mundo espiritual. Ao chegar lá, ele vê muita gente conhecida, encarnada e desencarnada. E foi anunciado que alguém ia ser homenageado. Ele não sabia até então quem seria o homenageado. E de repente, na grande sala,
Era um grande anfiteatro. Em uma das portas vem uma luz, um clarão imenso, e aquela equipe. E quem vem à frente e que ele reconhece e identifica? Bezerra de Menezes. Era o grande homenageado. Começa ali a assembleia, ele está presente, todos estão presentes, e de repente uma luz muito bonita se mostra, e desta luz uma voz e anuncia em diálogo com Bezerra de Menezes que pela sua trajetória, pelo que ele fez, pela sua entrega, pela sua abnegação e resignação, ele estava pronto para ir para um outro orbe, um planeta mais evoluído que a Terra. Ou o que fosse o que ele poderia determinar, escolher. De repente, Divaldo nos conta que houve um silêncio total. Bezerra de Menezes ficou pensativo, baixa a cabeça e pede, ele suplica que, se for possível, ele poder continuar na terra, auxiliando ao sofrimento e à dor. Se fosse possível, enquanto aqui estivesse irmãos sofrendo, se ele pudesse ficar, era da vontade dele. De repente, mais um silêncio. E logo vem a resposta. E é escrito assim no ar, que foi concedido para ele por Maria Santíssima. Mais meio século que ele continuasse nas terras verdes e amarelas, trabalhando, dedicando-se, levando o consolo, a palavra de conforto, à luz do Evangelho, com toda a sua amorosidade. Renovam-se os votos, uma nova trajetória. Irmãos e mais irmãos médicos começam a unir-se a ele. Ele amplia todo o seu potencial, a sua capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, pela sua abnegação, pela sua lucidez e transparência de bondade, de amorosidade. E hoje, a todos nós, grande família espírita, que nos momentos difíceis de dor principalmente, e pedimos o auxílio quantas vezes, milhares de vezes, e a equipe que está com ele cresce cada vez mais, porque é um grande exemplo de amorosidade, de resignação, de beleza íntima, de doçura, de passividade. Um grande trabalhador. São muitos, mas ele é um dos mais conhecidos no meio, na família espírita. São muitos. Ele se destaca no trabalho nos hospitais, nos grupos de cura, não importa, não existe religiosidade. O que importa, o que existe é a amorosidade. Isso ele traz consigo. Ele não vai pela cor nem pelo poder aquisitivo. Ele vai pela entrega. Ele vai por força da caridade, que é
diríamos que do hálito divino, das inspirações divinas. E este irmão, ele anualmente, ele é homenageado neste mês, normalmente no mês de agosto, o mês que marca a sua chegada. É consagrado o Kardec brasileiro. É consagrado um dos trabalhadores da seara do Cristo, um dos seus representantes na terra, com toda uma beleza que não dá para descrever, apenas a força, a luminosidade que ele traz consigo, a humildade que ele deixa bem claro, que transparece nitidamente, por força da sua beleza íntima. É um propósito, é um convite a todos nós que nos dizemos espírita e analisemos, observemos que os maiores inimigos dele, quem era? Nós, os espíritas. Pela incerteza, pela insegurança, por excesso do ego, nos perdemos e nos violentamos no outro, nos agredimos no outro. A inveja é terrível, o ciúme é mais ainda. O poder machuca e maltrata quando é mal administrado. E este nobre espírito, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que Deus o abençoe, tem muito mais da sua vida, muitos outros momentos marcantes que nos chamam a atenção. Foi político antes de ser espírita. No caso dele, não faz diferença. Não se corrompeu. Continuou nobre. Continuou íntegro. Graças a Deus e aos esforços deles. E para encerrar, certa feita, em uma reunião mediúnica, ele estava presente, em um dos grupos de estudo que ele frequentava. E ele estava orando, vibrando, com os olhos fechados. E o irmão obsessor se manifestou depois de estar ali presente há um bom tempo e disse o seguinte: eu me curvo, eu me entrego, eu não suporto o amor que vem deste homem. É muito amor, eu não quero mais fazer o mal. Eu não quero mais viver desse jeito como eu vivia, como eu vivo. Eu vou com vocês. Eu vou para onde vocês quiserem. Porque deste coração, deste homem que aí está, tem muito amor. Isso é divino, isso é fantástico. Nós precisamos desses exemplos, desses modelos, desses protótipos de vida. São exemplos do Cristo. Que Deus abençoe o nosso querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes. Que Deus o ilumine cada vez mais. Ilumine a cada um de nós, ilumine a Casa Espírita, o Instituto Filomeno de Miranda, outro nome nobre também. Que Deus ilumine a todos. Muita paz, meus irmãos. E sempre que necessário for, quando a situação for médica, for séria nesse aspecto, vamos recorrer a este nobre coração. Muita paz para todos nós.